Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos agora, meus irmãos, na parte do culto onde nós iremos ouvir o próprio Deus falar com a sua igreja. Do púlpito dos céus temos o pregador por excelência. Apesar de na terra termos um homem expondo as escrituras sagradas, mas quando ela é pregada de um modo fiel, condizente com o texto, na verdade, quem está pregando mesmo e quem está falando com a sua igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque esta palavra que estamos pregando é a própria palavra dele. Para isso, então, eu gostaria de convidá-los a abrirem no livro de Esther, no capítulo de número 3, que será a porção onde nós iremos expor essa noite. Livro de Esther, capítulo de número 3. Temos pregado já algumas semanas que demos início à exposição desse livro, e hoje estamos no capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Esther 3, versículo 7, até o final do capítulo, será a porção que iremos ler e também a porção que iremos pregar essa noite, que iremos expor. Com toda a atenção, meus irmãos, e reverência, ouçamos o que diz a santa, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o Pu, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem as obras, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, e lhe disse: esta prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, e aos príncipes de cada povo. A cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas, por intermédio dos correios, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamassem a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Amém. Até aqui a palavra do nosso Deus, irmãos. Vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor que queira falar conosco através da exposição da sua palavra.
Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Deus de Israel, o Deus Criador que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. Em Tua presença, mais uma vez, nos achegamos, ó Deus, e agora para suplicar a Tua graça, o Teu favor e a Tua compaixão na exposição da palavra do Senhor. Pedimos, ó Deus, desse instante, que o Senhor queira falar com a Tua igreja, fazer conhecida a Tua voz em cada coração, em cada alma que aqui o Senhor trouxe e a quem o Senhor fizer reverberar essa mensagem. Ó Deus, pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não venhamos sair daqui sem ouvir a Tua voz, sem sermos visitados pelo Teu Espírito Santo, com um propósito já determinado pelo Senhor. Aqueles que precisam de serem convertidos, que o Senhor assim use, ó Deus, a Tua mensagem, o Teu Evangelho, através do Teu Espírito, para converter as almas que ainda andam dispersas do Senhor. E aqueles, ó Deus, que precisam de um conforto, consolo da parte do Teu Espírito, que assim o Senhor use, ó Deus, a Tua palavra, o Senhor haja de modo a consolar os corações dos nossos irmãos. E assim também, ó Deus, para aqueles que precisam ser exortados, confrontados com a verdade da Tua palavra, que assim o Senhor faça. Independente, ó Deus, de qual seja o propósito ou a intenção do Senhor para as nossas vidas, que não venhamos sair daqui sem ouvir a Tua voz a falar conosco. A verdade é que nenhum de nós merecemos, ó Pai, receber tamanho benefício. Não somos dignos e nem merecedores de tamanha graça, mas por amor ao nome do Senhor e ao zelo que Tu tem pela Tua igreja, que Tu possa, Senhor Deus, fazer conhecida a Tua voz nessa noite. E Te peço também por mim, o pregador, a quem o Senhor incumbiu dessa responsabilidade, difícil tarefa que o Senhor coloca sobre os ombros, e peço, Senhor Deus, que Tu possas me assistir nesse instante, por meio do Teu Espírito, dando-me ousadia e poder por meio do Teu Espírito Santo, para falar em nome do Senhor à Tua igreja. Que eu seja achado fiel, ó Deus, diante de Ti, e que a explicação como a aplicação da Tua palavra seja fiel ao que está contido nas Sagradas Escrituras. E apesar, ó Deus, dos meus pecados, fragilidades e fraquezas, o Senhor possa me usar como instrumento para o fortalecimento e a edificação da Tua igreja. Tu conheces todas as minhas fraquezas e debilidades. Tu mesmo sabes, ó Deus, o quanto sou inapto e o quanto está longe de mim o ser eficaz nessa tarefa. E tão somente eu confio no Senhor. Se o Senhor não agir, se o Senhor não colocar a Tua mão, não colocar a Tua palavra sobre os meus lábios, Tu sabes, Senhor, que não terá efeito. Será apenas mais um sermão, será um discurso ou qualquer coisa, mas se acompanhado do Teu Espírito e acompanhado da Tua graça, com certeza achará lugar e espaço e de confrontar os corações dos pecadores, de tal modo que a Tua igreja seja edificada e, acima de tudo, e o mais importante, que o Teu nome seja glorificado nos corações. Te peço, Senhor Deus, isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando somos crianças, meus irmãos, nós guardamos muitas recordações quando chegamos na fase adulta. Certamente aqueles que já são mais crescidos se lembram de alguma coisa da sua infância que recordam por conta de algo que lhe marcou. E também as crianças certamente devem passar por questões e experiências que certamente carregarão por toda a sua vida. Seja ela uma surra dos seus pais, seja ela de um conselho amoroso que recebeu
de alguém querido, ou também uma viagem em família, ou viagem em família, entre amigos que fazemos, que fica registrado em nossa memória, em nosso coração, que de alguma maneira nos marca, e nós lembramos disso por muito tempo. Na verdade, memórias afetivas que guardamos na nossa memória, de fatos que nos aconteceram. E comigo não foi diferente. Às vezes também guardo algumas recordações que experimentei e eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que me chamou a atenção e que guardo desde a infância e que tem muito a ver com o que nós iremos abordar essa noite. Eu me lembro, meus irmãos, quando eu era criança, eu gostava muito de assistir desenhos animados. E qual das crianças aqui não gosta de assistir desenhos animados? Muitos trazem algumas mensagens interessantes até, outras nem tantos, os quais devem os pais ficarem alertas com respeito a alguns ensinamentos que os desenhos animados dos nossos dias têm a trazer. E eu lembro de um seriado que aconteceu na SBT, de um desenho que ficou, de uma série de desenhos que ficou conhecido muito, foi uma febre entre a criançada. Talvez aqueles que são da década de 90, ou do finalzinho de 80 para 90, até chegando ali nos anos 2020, né, devem ter se lembrado dos Thundercats, daquele desenho de gatos que pareciam humanos. Um desenho que falava de guerra, de animais, de homens de um planeta contra o outro. Mas tinha algo interessante naquele desenho que me chamava muito a atenção, que era exatamente a espada justiceira. Vocês já ouviram falar da espada justiceira? A espada justiceira, na verdade, era uma arma que o protagonista do desenho tinha, né, Lion, e era o meio que ele utilizava para destruir os seus oponentes. E ela era capaz de realizar várias artimanhas mágicas, coisas sobrenaturais, impossíveis do homem ser capaz de realizar. E isso me chamava a atenção. E uma das principais funcionalidades que aquela espada tinha é que ela dava capacidade da pessoa que segurava ela de ver além do alcance. Não importa qual a situação que ele estava, quando ele invocava a espada para que lhe desse uma visão além do alcance, ele poderia ver coisas futuras. Ele poderia ver seus amigos em situação de perigo, ou poderia ver um perigo eminente se aproximando dele. De tal modo, então, que ele poderia tomar as atitudes e decisões que possivelmente caberia para aquela situação. E eu ficava intrigado com essa tal espada justiceira. E ficava me perguntando, será que existe uma espada justiceira? Será que existe alguma coisa capaz de poder me dar uma visão além da onde os meus olhos físicos podem alcançar? E naquele período eu falei, isso deve ser só apenas coisa de desenho, porque de fato não existe. E acontece que eu cheguei na fase adulta, meus irmãos, e por incrível que pareça, eu cheguei à conclusão de que existe sim algo que nos dá uma visão além do alcance. Não era necessariamente a espada do desenho animado, ou algo semelhante a ela, mas algo que me fazia ver, era também uma espada, né, semelhante, mas que era capaz era mais afiada do que juntas e medulas, capaz, na verdade, de dividir a alma e o espírito, e ainda fazer discernido os propósitos e intenção do coração humano. Certamente não era uma espada física, ou uma espada que pudesse trazer qualquer admiração apenas pela alguma coisa mágica sobre ela, mas ela dá ao ser humano a capacidade de, inclusive, se conhecer e descer até os meandros do seu coração e ir além do que os seus olhos físicos é capaz de enxergar. E eu estou me referindo, obviamente,
a palavra de Deus. Ela não é uma espada física com 2 gumes ou carregada por super-heróis, mas ela é algo que nós temos à nossa mão, que nos dá a capacidade de enxergar coisas que os nossos olhos físicos não conseguem enxergar, que nos permite conhecer o nosso interior, conhecer os meandros da nossa alma, inclusive para que nós possamos tomar cuidado, para que nós possamos nos preparar, para que nós possamos tomar as devidas providências, para não sermos pegos pelos nossos inimigos, para vermos, quando vemos os nossos amigos em situação de perigo, ao examinar pela palavra de Deus, nós os alertarmos e alertarmos aqueles também que estão diante de nós. E é exatamente essa a espada, não justiceira, mas a espada que fala da justiça de Deus, a espada que fala das verdades profundas de Deus. E o que é que essa passagem tem a ver? Acontece, meus irmãos, que ao olharmos para a passagem que temos diante de nós, nós enxergamos algo que está além do alcance do ser humano, está além de onde os nossos olhos físicos podem chegar ou então entender. É algo que fala acerca do coração humano, é algo que fala da natureza da alma de alguém, dos sentimentos e do que acontece interiormente no coração de alguém que não teme a Deus. Se tem algo que nós enxergamos nessa passagem e que nós vemos à luz e o que as Escrituras nos apresenta acerca dela, é que ela nos mostra até que ponto o coração do ser humano é capaz de chegar quando ele se entrega à maldade, quando ele se entrega ao ressentimento, ou quando ele permite que o seu coração se endureça a tal ponto de não querer conceder perdão, ou não conceder a destra de amizade para outras pessoas. Coisa semelhante a essa, nós não encontramos na psicologia moderna. Nós não encontramos entre os coaches dos nossos dias que falam acerca de sentimento. Na verdade, a passagem nos mostra, meus irmãos, meandros da alma do ser humano, principalmente daqueles que não temem a Deus, ou daqueles que entregam o seu coração à maldade, à arrogância, e principalmente à falta de perdão. E o exemplo que nós temos aqui, que destaca todas essas coisas, é exatamente o exemplo do mau Amã. Um homem que necessariamente se entregou ao ódio, que se entregou ao rancor, e agora chega até a parte mais aguda, onde a maldade humana, ela pode chegar. E se tem algo que nós aprendemos então, irmãos, à luz dessa passagem, é exatamente essa. Se tem uma lição que fica dentro de todos esses versículos que nós acabamos de ler, se tem um alerta que nós devemos atender, é exatamente esse, que devemos tomar cuidado com a dureza do nosso coração, porque ele pode nos levar a caminhos distantes de Deus. Se tem algo que nós aprendemos daqui, é exatamente essa, que nós devemos tomar cuidado com a dureza do nosso coração, e que essa dureza, e se nós nos entregarmos à maldade, esse caminho que nós estamos trilhando, pode nos levar a caminhos distantes de Deus. Isso, meus irmãos, nós só podemos enxergar, isso nós só podemos ver através da revelação do Espírito de Deus por meio da sua palavra. Você não vai encontrar coisas como essas em livros médicos, em livros de psicologia. Você não vai encontrar isso falando nas redes sociais ou nos programas televisivos com maiores audiências. Apenas a palavra de Deus, ela é capaz de penetrar até o profundo do coração humano e dizer o que é que se passa ali. E o alerta que temos essa noite é exatamente esse. Tome cuidado com a dureza do seu coração, porque ele pode te levar para caminhos distantes do Senhor. E aqui nós temos pelo menos 3 razões pelas quais nós devemos tomar esse cuidado. E nós vemos aqui, irmãos, no versículo de número 7, a primeira razão, que nada mais é do que porque quando nós nos entregamos à dureza do nosso coração,
nós podemos ser levados para caminhos contrários ao de Deus. Deus manda-nos ir para um caminho, mas a dureza do nosso coração nos encomenda para caminhos completamente oposto ao que Deus havia ordena que nós vamos. A palavra de Deus diz, vá para o norte, mas a dureza do nosso coração diz, vá para o sul. Essa é a primeira razão porque nós devemos tomar cuidado com a dureza do coração ou nos entregarmos à maldade, à falta de perdão ou à falta de cordialidade, de estender a destra ao nosso irmão. A segunda razão que temos, meus irmãos, que nós vemos aqui, é que além de nos levar para um caminho oposto, a dureza do nosso coração, ele pode nos levar também para um caminho que é completamente diferente ao caminho de Deus. Não apenas para um caminho que direciona para outra direção, mas um caminho que não é um caminho ordenado, um caminho diferente, um caminho que na sua essência é totalmente antagônico ao que Deus ordena. Deus diz, faça A, mas a dureza do nosso coração diz, faça B. E terceiro e último lugar, do versículo 15, do versículo 12 até o versículo de número 15, a terceira razão que nós temos aqui é que o nosso coração, quando nós nos entregamos à dureza, ele pode se satisfazer com aquilo que é desagradável a Deus. Ele não apenas vai para um caminho contrário e um caminho diferente ao que é de Deus, mas ele se satisfaz com aquilo que é desagradável ao nosso Deus. Esse é o perigo, meus irmãos, de nos entregarmos à dureza do nosso coração, de deixar com que a maldade da nossa natureza invada o nosso peito e permitamos que sentimentos como falta de perdão, orgulho, arrogância, permite chegarmos nesse lugar. Como você tem cuidado do seu coração? Como você tem lidado com a falta de perdão na sua vida? Quando alguém te ofende, você procura retrucar da mesma maneira ou prefere conceder a destra de união? Qual a sua disposição em atender à maldade do seu coração? Tome cuidado, porque se você se entregar à dureza do seu coração, você irá para um caminho certamente distante daquele caminho que é ordenado por Deus. É exatamente isso que nós iremos ver nessa noite, iremos ver a partir de agora. Apenas para contextualizar a porção onde nós estamos inseridos, devemos lembrar, meus irmãos, que o capítulo 1 e o capítulo 2 de Esther é exatamente os capítulos introdutórios, onde ele mostra o modo como Deus planejou para preservar o povo de Deus. O objetivo desse livro é exatamente esse: mostrar como Deus preserva o seu povo, apesar de estar em situações complicadas, difíceis, distantes, em terras distantes. Nós vemos a soberania de Deus agindo nós vemos a soberania de Deus agindo apesar dos pecados dos governantes e até mesmo do seu próprio povo quando estão em situações difíceis. A verdade é que Deus não tem limite para ele agir. Não importa qual a situação em que nós encontramos, Deus não está limitado pelos nossos problemas. Ele é o governador da humanidade, ele é o governador das circunstâncias, e apesar do pecado dos nossos governantes, apesar do próprio pecado da igreja, Deus irá completar a sua obra. Ele irá efetivar aquilo que ele determinou antes da fundação do mundo. Foi isso que nós vimos aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, quando Deus usou os pecados de Assuero, os pecados de Esther e também o pecado do seu povo, como o caso de Esther e o caso de Mordecai, para cumprir o seu plano e o seu propósito, fazendo então com que Esther fosse consagrada rainha da Pérsia. É exatamente isso que mostrou o capítulo 1 e o capítulo 2. Quando chegamos agora no capítulo 3, nós encontramos uma porção onde Deus, mais uma vez, na sua soberania, a fim de que o seu povo seja preservado
da luta, das dificuldades que eu esperava no Império Persa, ele agora irá, do capítulo 3 ao capítulo 6, proporcionar a exaltação de Mordecai. E como nós vimos na semana passada, antes da pessoa chegar a um estágio de exaltado, ele passa primeiro pelo vale da humilhação, pelo vale da provação, e nós vimos então uma perseguição se levantando contra o povo de Deus nas terras, no Império da Pérsia. Nós vimos naquela ocasião que Amã, ele foi colocado como o príncipe maior, e foi ordenado que todas as pessoas da Pérsia se curvassem então diante de Amã. Mas havia um servo de Deus, havia o povo de Deus presente naquele império. E houve meus irmãos, que não se atreveu a baixar perante Amã, devido à sua nacionalidade, devido à linhagem de que ele veio. Ele veio do povo judeu, ele era um judeu, e como um bom judeu, ele não iria se curvar diante de outra pessoa que não fosse o Deus Altíssimo, para reverenciá-lo, para adorá-lo, ou até mesmo, e principalmente, se tratando de um inimigo, como era o caso de Amã, que era da descendência de Agag, e os agagitas eram assim, por Deus, nominados como inimigos do povo de Deus, que não deveria ser feita nenhuma aliança. Então, por conta disso, por conta de Mordecai não querer se curvar diante de Amã, ele fica tomado de ódio, ele fica tomado de rancor, ele fica tomado de um sentimento negativo contra Mordecai, e se propõe agora a matar, se propõe agora a destruir Mordecai, por conta da sua desobediência. Mas ele não ficou feliz em apenas matar Mordecai. Com o propósito de matar Mordecai, ele teve ainda um plano mais escabroso. Ele agora planeja não apenas matar Mordecai, mas matar todo o povo judeu. Fazer com que todo o povo judeu que estava espalhado entre as 127 províncias do Império Persa fosse agora destruído. Um mar de sangue corresse sobre as ruas da Pérsia com sangue judeu, a fim de ele consagrar então a sua vingança contra aquele povo que era seu inimigo, e principalmente contra aquela pessoa que não se atreveu a se dobrar diante dele. E do versículo 7 até o versículo de número 15, o que nós iremos ver agora é exatamente Amã colocando o seu plano em ação, consagrando a sua obra, fazendo com que a sua vingança seja necessariamente estabelecida. E ele usará, meus irmãos, de tudo que ele tem na mão. Ele se entregará a esse ódio, ele se entregará a essa disposição do seu coração, a fim de que a sua vingança, a fim de que a sua ira seja colocada sobre o povo judeu, e mais especificamente sobre Mordecai. E o que nós vemos aqui é que, a primeira coisa que nós vemos aqui, como eu havia dito no início, é que Amã, ele toma um caminho que é devidamente contrário àquilo que Deus havia ordenado. Primeiro, ele se entrega à disposição do seu coração, de vindicar a sua obra, e mergulhado nesse sentimento, nós vemos ele agora trilhando um caminho que é completamente contrário e oposto ao caminho que Deus ordena. E nós vemos como o ímpio, ele tende a estar cada vez mais longe de Deus, quando ele se dispõe a entregar-se aos desejos do seu coração. Acompanhe comigo aí, então, o que diz no versículo 7, e vejamos a primeira razão porque nós devemos tomar cuidado com a dureza do nosso coração, porque se nós não tomarmos o devido cuidado, ele pode nos levar para a posição contrária a Deus, né? Diz assim o versículo de número 7. Acompanhe comigo a leitura. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no 12º do rei Assuero, se lançou o Pu, isto é, sorte, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º,
que é o mês de Adar. Aqui nós vemos, meus irmãos, Amã tomando uma atitude que o seu coração, né? Nós vemos Amã entregando-se a uma atitude na qual o seu coração lhe apontava. Ele estava com ódio, ele estava ressentido, ele estava magoado. Como pode alguém no meu reino, onde eu sou príncipe, não se curvar diante de mim? A verdade é que Amã, ele não queria conversa com Mordecai. Ele, ao saber que Mordecai era judeu, ele tinha que necessariamente vindicar a sua obra. E Amã aqui, ele se entrega ao ódio a qualquer custo, a fim de destruir Mordecai, inclusive, como nós vemos agora, apelando para outra divindade. Claro que Amã, ele não era judeu e não tinha qualquer descendência judaica. Mas nós vemos, meus irmãos, que pela inclinação de Mordecai, o caminho onde ele está trilhando, quando ele se entrega a esse sentimento, ele procura as divindades do seu reino. E como era costume, como era comum, na sua época e também em muitas outras religiões do seu período, ele passou a lançar sortes ou dados, a fim de descobrir qual seria a vontade do seu Deus, ou das suas divindades. Na verdade, ele se entregou, ele apelou para o lado espiritual, a fim de que a sua vontade fosse estabelecida. Nós sabemos, meus irmãos, pelas Escrituras Sagradas, que o fato de lançar sortes não era comum. Eu só podia desligar para mim, irmão, por favor, o ventilador? Obrigado. Eu só gostaria de lembrar, meus irmãos, que o fato de lançar sortes esteve presente também entre o povo de Deus. Em alguns períodos, dentre o povo de Deus, utilizou-se a prática de usar sortes, que era chamada como Urim e o Tumim, a fim de que a vontade de Deus fosse conhecida. Mas o que nós devemos entender é que aquilo foi necessariamente prescrito por Deus, especificamente aos sacerdotes. E essa era uma prática comum também na religião judaica. E eles faziam isso, e Deus se comunicava com o povo, com o seu povo, naquele período, por meio dessa prática. E à medida como eles lançavam as pedras, Deus fazia conhecida a sua vontade entre o seu povo, e então eles conseguiam nortear a sua vida diante daí. Mas o que acontece com Amã é algo completamente diferente. Primeiro, ele usa essa prática de usar sorte, mas ele usa essa prática de usar sorte para colocar em ação a sua vontade. Não é que ele está necessariamente disposto a saber qual é a vontade da divindade. Ele está querendo descobrir, por meio da sorte, por meio de lançar dados, qual era o melhor dia para atacar o povo judeu. E o texto nos fala que ele fez isso dia a dia, mês a mês, até identificar qual era necessariamente o mês em que ele deveria atacar o povo judeu. Observe primeiramente que Amã não estava preocupado em saber qual era a vontade das suas divindades. Ele estava preocupado em satisfazer a vontade, o interesse, a disposição do seu coração. E foi exatamente motivado por esse desejo que ele lançou sorte. E o texto nos fala que exatamente disso, que ele lançou sorte no primeiro dia do mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, sorte perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Como nós vemos aqui, será no 12º mês, no final do ano, que ficou o dia conhecido, que seria o dia, necessariamente o dia, onde ele deveria atacar o povo judeu. Mas ele não fez isso todos os dias da sua vida, só para nós entendermos o que é que Amã estava necessariamente praticando aqui. Ele não fez isso durante os 360 dias do ano.
Na verdade, ele lançou sorte para cada mês e para cada dia desses meses. E aquele a qual a sorte apontava era necessariamente o mês onde as divindades dele estavam apontando, onde os espíritos certamente estavam conduzindo ele para concretizar a sua vontade. E ele chegou até a conclusão que era necessariamente no 12º mês, no último mês do ano, que ele deveria realizar a sua obra macabra contra o povo judeu. Mas, se você reparar bem, meus irmãos, e se nós analisarmos as atitudes que Amã está realizando, nós vemos que ela é completamente contrária a tudo aquilo que parte exatamente daquele que é o superintendente da criação, daquele que é o governador do mundo. Amã, quando ele se entrega à disposição do seu coração, à inclinação dos seus desejos, ele parte exatamente para uma direção que é completamente oposta à vontade de Deus. E aqui nós temos uma primeira aplicação para as nossas vidas. Repare bem, será que Amã, nós sabemos que ele não temia ao Deus de Israel, mas caso ele apresentasse a disposição do seu coração, entregasse o seu desejo a Deus, ou fizesse uma oração ao Deus de Israel, pedindo para que a sua vontade fosse concretizada, será que Deus atenderia à vontade de Amã? Será que Deus certamente daria ouvidos a esse pedido de Amã, quando ele chegasse, ajoelhasse diante do Deus de Israel e falasse assim: Deus de Israel, me mostre um dia, precisamente um dia, onde eu devo matar o povo judeu, onde eu devo fazer a chacina completa dentro do Império Persa. Será que Deus ouviria a oração de Amã? Será que Deus atenderia aquilo que Amã está pedindo? Certamente não, meus irmãos, porque isso é totalmente contrário a Deus. Isso parte para o lado exatamente oposto ao que Deus deseja, exatamente ao que Deus quer. E nós devemos tomar cuidado com isso também. Devemos tomar cuidado naquelas horas em que nós estamos fazendo os nossos pedidos a Deus. Devemos tomar cuidado com aquilo que desejamos diante de Deus. Porque será que é exatamente isso? Será que exatamente aquilo que eu estou pedindo é algo que agrada a Deus? Para que nós não venhamos cair no erro de estar pedindo a Deus que Ele realize para nós algo que é pecaminoso, algo que é algo que não parte necessariamente do seu agrado. Por isso, aqui tem a primeira aplicação para nós, de nós tomarmos cuidado, de não pedir a Deus algo que vai contrário à sua natureza, ou contrário àquilo que Deus aprova pela sua palavra. E devemos também tomar cuidado com os nossos desejos. Muitas vezes nós entregamos aos nossos desejos, que muitas vezes ficamos até ansiosos, ficamos angustiados, nos rouba a paz o fato de nós querermos algo. E algo que deve vir à nossa mente é exatamente isso. Será que o que eu desejo é o desejo de Deus? Se você reparar bem aqui em Amã, ele não estava preocupado com a vontade das suas divindades. Ele não queria saber o que é que as suas divindades achavam das suas ações. Ele simplesmente exigiu das suas divindades, pediu às suas divindades, que lhe mostrasse um dia na qual ele deveria atacar o povo judeu. Em outras palavras, o desejo de Amã era tão grande, que era como ele estivesse dizendo, que era como se ele estivesse dizendo: eu quero que você conceda o meu desejo. E quando nós nos entregamos demasiadamente aos nossos desejos, às vezes ele passa de ser um desejo, e é como se nós fizéssemos um imperativo para Deus, dizendo que Deus, conceda-me o que eu desejo. E esse é exatamente aqueles onde, quando os nossos desejos eles são tão exagerados, que nos roubam a paz. Nós não temos paciência de esperar, nós nos chateamos com Deus quando é algo contrário àquilo que eu desejava. E isso deve ficar alerta na nossa mente, porque muitas vezes os nossos desejos, eles deixam de ser desejos,
e passam a ser imperativos aos céus, como se Deus devesse cumprir aquilo que eu estou desejando. Eu desejo tanto que Deus tem que fazer o que eu estou ordenando. Mas nós devemos saber, meus irmãos, que isso é algo contrário a Deus. De quem é a vontade? Qual é a vontade que você quer que realmente seja estabelecida? A sua vontade ou a vontade de Deus? Qual é a disposição que a sua alma tem para se satisfazer na sua vontade ou na vontade de Deus? E quando nós ficamos ansiosos, quando nós perdemos a paz, quando nós até tomamos atitudes descabidas, por conta daquilo que desejamos, a fim de ter a qualquer custo, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus que eu não quero saber qual é a vontade dele, a minha vontade tem que ser imperada. E como nós vemos, isso é algo que vai diretamente contrário ao que Deus deseja, aos caminhos de Deus. Como é que você tem lidado com os seus desejos? Será que você está disposto necessariamente nesta vida a fazer a vontade de Deus ou a sua vontade? Qual é imperativo para você? Que a vontade de Deus seja realizada ou então que a sua vontade seja concretizada? Ou você se chateia com Deus quando Ele não te dá o que você pede? Ou que Ele não te atende em algum pedido? Temos que entender, meus irmãos, que devemos nos satisfazer com a vontade de Deus, com aquilo que Ele quer para mim, e não aquilo que eu quero que seja imperativo. Amã queria, a qualquer custo, que o povo judeu fosse morto. Ele não podia pedir isso ao Deus de Israel. O Deus de Israel não ia atender ele. Então ele apelou para outras divindades, e apelou para os agouros, e ainda se afundou ainda mais nos seus desejos. Esse é o primeiro cuidado que nós devemos tomar. Devemos tomar cuidado com a dureza do nosso coração, exatamente por isso. Porque nós podemos tomar um caminho exatamente contrário ao que é determinado por Deus. E você pode ser pego em várias armadilhas, quando tenta satisfazer a qualquer custo o desejo do seu coração. Tome cuidado com os seus desejos. Que ele seja colocado diante de Deus, e você verá que isso será o melhor caminho que você pode tomar na sua vida. A segunda coisa que observamos aqui é que nós devemos tomar cuidado com a dureza do nosso coração, porque ele pode nos levar a um caminho diferente, não apenas oposto ao que Deus determina, não numa direção e Deus mudar o outro, mas ele pode ser também num caminho completamente diferente. Como se Deus dissesse: eu quero que você faça A, e você faça B, e você vai e faz B. É exatamente isso quando nós olhamos para a atitude de para a atitude de Amã, aqui no versículo 8 ao versículo de número 11. Acompanhe mais uma vez comigo, volte os seus olhos às Escrituras Sagradas e acompanhe a leitura. Diz assim: então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpres as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Eu ensaiei tanto essa palavra, tolerá-lo. E não cumpre ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas províncias e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: esta prata seja tua, como também este povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Aqui nós vemos, meus irmãos, Amã aprofundando ainda mais no desejo do seu coração, dando espaço ao ódio, a fim de que ele consuma, ele faça efetivada a disposição do seu coração. Ele quer que a vontade dele seja realizada, e ele não medirá esforços. Se for necessário mentir, ele vai mentir.
Se for necessário ele subornar, ele vai subornar. E se for necessário ele manipular o rei Assuero, ele manipula o rei Assuero. E é exatamente isso que ele faz nesses versículos. Aqui no versículo de número 8, nós vemos exatamente isso acontecendo. Amã aqui, ele está mentindo para o rei. Ele disse: existe espalhado entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Exatamente isso. E como nós vemos aqui, meus irmãos, ele não faz uma mentirinha qualquer. Ele vai no ápice da mentira. Ele comete uma mentira que foi ensinada exatamente por Satanás no jardim do Éden. Ele não fala uma mentira completa. Ou ele não fala uma mentira descabida. Ele não fala algo que o rei Assuero ouve e fica assim: você está de brincadeira, Mordecai, Amã. De tal modo, ele mente com tanta qualidade que convence o rei Assuero. A mesma mentira que foi contada por Satanás, que é uma estratégia, que é a mesma estratégia utilizada por Satanás lá no jardim do Éden. Ele conta para Assuero uma meia-verdade. E aqui está o perigo da mentira. Se tem uma mentira pior do que a mentira completa, é uma meia-verdade. É uma verdade mesclada com mentira. Ou uma mentira justaposta a uma verdade. Ele diz aqui ao rei Assuero que existe espalhado pelo império um povo cujas leis é diferente de todos os povos. Isso é verdade. O povo de Deus tem uma lei que é inigualável à de todos os povos. Principalmente aquelas que eram impetradas lá no Império Persa, que era diferente, de fato, a lei que era estabelecida na Pérsia. Mas ele vem junto dessa verdade uma mentira descabida. Ele diz: existe um povo disperso entre os povos em todas as províncias do reino, cujas leis são diferentes do rei, das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Aqui ele está mentindo, meus irmãos. Aqui ele primeiro conta uma verdade, para depois contar uma mentira. Ele fala de uma meia-verdade para inserir a mentira por completo. Porque não era o povo de Israel quem não estava obedecendo aos imperativos da Pérsia. Era apenas uma pessoa. Era Mordecai. Ele simplesmente estava camuflando. Foi Mordecai que não tinha se curvado diante de Amã, e não o povo de Deus. E ele faz isso exatamente a fim de atacar Mordecai. E ele usa a figura do povo, sabendo que aquele povo era necessariamente inimigo dele. E agora quer, através da espada do rei, encontrar um motivo para dizimar todos eles. Aqui está a primeira coisa, a primeira atitude descabida de Amã. A segunda nós vemos no versículo 9, onde Amã, ele, além de mentir, ele suborna o rei. Veja o que diz aí no versículo 9: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executam a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Ele, não satisfeito com a mentira dele, ele agora está comprando o rei Assuero. Na tentativa de que talvez a sua mentira não colasse, ele agora vai para um estágio mais profundo e coloca 10.000 talentos de prata na frente do rei Assuero. E diz assim: rei Assuero, veja a recompensa que o Senhor vai ganhar se o Senhor matar todo esse povo no seu reino. 10.000 talentos de prata. Isso aqui nos fala da condição financeira de Amã. Certamente ele era um homem com muito poder aquisitivo, né? Muitos recursos monetários, a fim de pesar 10.000 talentos nas mãos daqueles
que executarem a obra e todo aquele dinheiro vir para os tesouros do rei. A intenção deles, certamente, era que após ter matado o povo judeu, eles lhe saqueariam os bens e daria todos aqueles bens ao rei Assuero como recompensa do despojo que seria colocado ali, que seria feito por meio daquele extermínio de pessoas. Ou seja, aqui Amã, além de mentir, suborna o rei Assuero. E não contente, meus irmãos, com essas coisas, além de mentir, além de subornar, ele também manipula o rei Assuero. E ele diz, chegando então aquilo que ele tanto desejava. Veja aí o versículo 10 e 11. Então, o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: esta prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor te for do teu agrado. Ele conseguiu. Ele chegou no estágio onde ele tanto queria. Ele conseguiu mostrar para o rei que ele estava preocupado com a imagem do rei. Existe alguém no teu reino que não obedece à tua lei, ó rei. Existe um povo que não deve viver porque eles não querem te obedecer. Ele convence o rei de que ele estava preocupado com a imagem do rei. E ainda ele convence o rei que estava preocupado com o seu reino, de que era necessário exterminar aquele povo para que os outros povos não fizessem algo semelhante. Já pensou se todos os povos decidissem rebelar contra o rei Assuero? Algo estava perdido. Então ele também conseguiu convencer o rei Assuero de que ele estava preocupado com o império do rei Assuero. E pior ainda, meus irmãos, ele consegue convencer o rei Assuero de que ele era alguém confiante. Ele conseguiu mostrar para o rei Assuero de que ele era alguém que o rei poderia confiar. Ele já fez isso com maestria quando Amã foi consagrado o maior dos príncipes. E agora, o rei Assuero, satisfeito, confiante naquela pessoa que está diante dele, tira o seu anel e dá a Amã para ele fazer o que ele bem quiser. Como nós sabemos, o anel era o carimbo do rei. Aquilo que fosse escrito e colocasse o carimbo do rei era lei, tinha que ser executado. E Amã estava agora com essa peça na sua mão. Ele poderia escrever o que ele quisesse acerca do povo judeu. Ele poderia criar a lei que ele bem entendesse. E carimbando com o anel do rei, a lei estava selada. Todo o povo deveria obedecer. E aquilo deveria ser executado dentro do Império Persa. Como nós vemos, Amã, ele entrega o seu coração exatamente para aquilo que é totalmente oposto ao que Deus deseja para alguém, aquilo que Deus espera de alguém. Deus quer que nós sejamos sinceros. Amã é um completo mentiroso. Deus quer que nós tenhamos o nosso coração voltados para Ele. Amã quer que o coração do rei seja voltado para si. Nós vemos, meus irmãos, que nós devemos convencer as pessoas pelo amor, nós devemos convencer pelo caráter. É isso que Deus deseja, enquanto Amã convence pelo suborno. Exatamente coisas diametralmente opostas. Deus deseja uma coisa, mas Amã oferece outra completamente diferente para o rei. E é exatamente para esse lugar, onde o desejo do seu coração, de vingança, por não perdoar o povo judeu, ou perdoar Mordecai, ele continua a trilhar o seu caminho. Ele se entrega ainda mais à amargura e ao ódio. E aqui, meus irmãos, tem algumas aplicações que eu gostaria de fazer antes de passar para o próximo ponto. E a primeira coisa que eu gostaria de alertar os irmãos, principalmente com respeito à questão do perdão, é exatamente isso, meus irmãos. Aquele que não perdoa, ele violenta a sua própria alma. Escute isso que eu estou dizendo, grave isso direto na tábua do seu coração e nunca se esqueça disso. Aquele que não perdoa, ele está violentando a sua própria alma.
É isso que o pecado faz com alguém. O pecado, às vezes nós achamos que pelo fato de não perdoarmos, tudo vai ficar do mesmo jeito. Mas aquilo mata a gente. Aquilo ofende a gente. Porque a falta de perdão é um pecado em si. E por ser um pecado em si, ele diminui as nossas forças. E você vê aqui, a falta de perdão de Amã está fazendo mal exatamente a ele. Primeiro porque ele se entrega ao assassinato. Ele está disposto, determinado a matar alguém. E é exatamente isso que a falta de perdão é. A falta de perdão é você matar aquela pessoa que te ofendeu. É você decretar guerra contra ela, virar as suas costas e dizer, aquela pessoa para mim morreu, não quero mais conta com ela. Isso é a falta de perdão. Só que Amã chegou até as últimas consequências. Ele de fato ia matar o povo judeu. Mas se você se entregar à disposição do seu coração de não perdoar, você vai estar pecando contra Deus, violentando a sua alma, trazendo as imprecações das maldições de Deus sobre a sua vida, por estar desobedecendo ao nome do Senhor. A falta de perdão faz mal exatamente para aqueles que não perdoam. E isso deve ser um alerta para nós. A falta de perdão é um veneno mortífero, meus irmãos. E aquele que não perdoa, na verdade, ele está tentando calar a sua amargura com o veneno da vingança. Essa é outra coisa que você deve aprender. Aqueles que não conseguem perdoar alguém, que não conseguem estender a destra a alguém, é porque ele está ressentido, ele está magoado, ele está ferido. E ele tenta calar a voz da sua amargura por meio da vingança, por meio de uma atitude que eu vou dar o troco para aquela pessoa. E ela tenta se satisfazer com isso. E a primeira coisa que ela tenta é exatamente não perdoar. Ela entende, eu não vou perdoar porque ele não merece. Eu não vou perdoar para que ele saiba o mal que ele fez, tomando necessariamente a via diferente do que Deus ordena, com respeito ao perdão a alguém. Nós não devemos perdoar ninguém, porque ninguém merece. Nenhum de nós merecemos. Quem de nós aqui merece o perdão? Qual de nós aqui estamos aptos, temos condições de levantar o peito para cima e dizer, eu mereço o perdão? Não, meus irmãos. E o exemplo disso somos nós mesmos. Quando Deus nos perdoou, não foi porque nós merecemos perdão, mas era porque Ele era misericordioso, porque a natureza dele era boa, e porque Ele é bom, Ele perdoa. O seu coração não é dado ao ódio, pelo contrário. Mesmo sabendo que nós não merecíamos o perdão, Ele estendeu o seu perdão para nós. E fez isso da maneira mais extraordinária possível. Ele deu prova do seu amor para homens e mulheres inimigos deles, homens e mulheres que não queriam coisa nenhuma com Ele, e entregou o seu próprio filho. Observe o próprio Adão no jardim do Éden. Assim que pecou contra Deus, ele se escondeu entre as árvores do jardim. E quem foi atrás de Adão? Quem chamou Adão pelo nome? Quem foi reconciliar com Adão? Foi o próprio Deus. E foi exatamente dali que a vida de Adão começou a nascer. A aliança, o vínculo com Deus, a paz interior, a satisfação espiritual. As coisas na vida de Adão começaram a andar de uma maneira correta, porque ele foi perdoado. E quando você não perdoa, você está tomando a mesma atitude de Amã, ou a atitude de todos aqueles que não conhecem a Deus. Você, na verdade, está tentando satisfazer o seu coração por meio da vingança. E a vingança só pertence a um. A espada da vingança. A espada não pertence a você, pertence a Deus, e Ele retribuirá a cada um como Ele bem aprouver, na hora que Ele quiser, e da maneira como Ele quiser. E o que compete a nós? Apenas obedecer o Senhor. São goladas de veneno que você está tomando,
quando você se recusa a perdoar alguém, ferindo a sua própria alma, se distanciando ainda mais daquele que é o padrão de Deus, indo para um caminho completamente diferente, contorcendo a sua família, contorcendo as suas amizades e contorcendo principalmente o seu relacionamento com Deus. Tome cuidado com a falta de perdão, não se entregue à disposição do seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a terceira lição que fica para nós ainda nessa passagem, meus irmãos, é que nós devemos tomar cuidado com aqueles com quem nós confiamos o nosso coração. Devemos tomar cuidado com aquele que nós chamamos de nosso amigo. E aqui nós olhamos para a figura de Assuero. Assuero confiava em Amã. Assuero dizia que Amã era a pessoa mais confiável possível, ao ponto dele tomar o seu dedo. Mas veja a natureza de Amã. Veja quem era a pessoa de Amã. As obras que Amã realizava. E Assuero, certamente, de forma descuidada e desapercebida, confiou demasiadamente nesse seu conselheiro. Possivelmente, Assuero não era um homem muito bom para escolher os seus amigos. Os primeiros amigos de Assuero o aconselharam a separar da sua esposa. E o segundo amigo dele, que está colocado em uma posição mais alta, agora o convence a fazer um extermínio de todo o povo judeu que estava na sua província. Com quem você tem andado? De quem você tem ouvido os seus conselhos? Quem são aquelas pessoas que você chama de verdadeiramente de seus amigos? Eles te levam para a presença de Deus ou eles te levam para caminhos mais distantes do Senhor? Eles te levam a ter uma vida de virtude ou uma vida de carnalidade? Quem são as pessoas com quem você compartilha os seus segredos mais secretos? Onde você toma conselhos para as decisões mais importantes da sua vida? Se você andar, como diz o ditado, eu já usei isso até em alguma introdução do meu sermão, a andorinha que anda com o morcego dorme de cabeça para baixo. E a ovelha que anda com o lobo vira churrasco, ou vira petisco de lobo, e vai para caminhos cada vez mais distantes de Deus. Tomemos cuidado, sejamos seletivos nas escolhas dos nossos amigos. Temos a palavra de Deus como sabedoria para nos orientar. Temos os preceitos corretos para nortear as nossas vidas. E cabe a nós escolher os nossos amigos, as pessoas próprias, com quem certamente nos encaminhará para mais perto de Deus. Esse é o segundo cuidado que você tem que levar em consideração. A dureza do seu coração vai lhe levar para caminhos diferentes ao caminho de Deus. Eu tenho mais um ponto, meus irmãos, e espero que vocês me aguentem só mais um pouquinho. Do versículo 12 até o versículo de número 15, acompanhe comigo aí, vejamos a segunda coisa que nós devemos tomar cuidado com a dureza do nosso coração, porque ele pode nos levar a satisfazer com o que é maldade aos olhos de Deus. Nós vimos que nós andamos por caminhos opostos, nós vimos que nós podemos tomar caminhos diferentes, e agora talvez o pior de todos, se é que eu posso chamar esse de pior de todos, porque todos são ruins, mas nós podemos, se entregarmos à disposição do nosso coração, nos satisfazer com aquilo que é odioso aos olhos de Deus. Veja o que diz aí o versículo de número 12 até o versículo de número 15. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e, segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores do rei, às províncias e aos príncipes de cada povo. A cada província do seu povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios, e todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez a todos os judeus,
moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e lhe saqueassem os bens. Tais cartas encerravam um traslado do decreto para que se proclamassem a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. A lei foi estabelecida, meus irmãos, foi decretado, o anel do rei selou a carta. A lei agora estava estabelecida em todo o Império Persa. E era necessário agora que todo o povo judeu morresse no 12º mês, que era o mês de Adar. Sim, havia uma lei selada pelo próprio anel do rei, que se matasse todos os povos. Nas 127 províncias, nenhum rei ficasse. Apenas em um dia era necessário matar todo mundo. Homem, mulher, velho, criança. Ninguém deveria ficar em pé. A espada do rei Assuero deveria passar de casa em casa, de província em província, matando todo judeu, a fim de que nenhum só ficasse. Essa foi a lei. Amã tomou toda a providência, chamou os secretários do rei para que escrevesse as cartas e desse a ordem: eu quero que mate todas as mulheres, todas as crianças. E as cartas foram escritas a todos os governadores, a todos os príncipes, a todas as províncias, na língua de cada província, no modo de falar de cada província. Os servos do rei iam anunciando essa mensagem: no 12º mês, o povo de Israel será extinto da cidadela de Suzã. Imagine, meus irmãos, que cenário macabro, que dia terrível não seria para o povo judeu. Uma lei que dizia acerca da morte deles, que deveria acontecer. Imagine para os judeus que estavam naquele dia. Imagine que fosse o primeiro dia do ano, em janeiro. E então, se soltasse a notícia aqui, todo o povo de Deus será exterminado no dia 12 de dezembro, ou em qualquer dia de dezembro. Imagine quanta aflição não viria sobre o povo, sobre nós, então, como foi também para o povo judeu. Imagine para os amigos dos judeus, que notícia terrível chegaria até os seus ouvidos. Quanta perplexidade, a cidade não foi assolada, que o império ficou atônito, tamanha notícia. Imaginar que as ruas da Pérsia, naquele dia, estaria encharcada de sangue. E aquilo foi anunciado com antecedência, para que todos se preparassem para esse dia. Certamente uma comoção total deveria acontecer na cidade. Mas o que acontece com Amã? O que acontece com o rei Assuero? Enquanto a cidade ficava perplexa diante dessa notícia, Amã e o rei Assuero se banqueteavam, cantando vitória, felizes porque a sua vontade foi estabelecida. Ou seja, meus irmãos, ele estava se satisfazendo na sua maldade. Eles estavam satisfeitos, alegres, felizes, porque a sua maldade agora virou lei. A sua maldade agora virou imperativo. E o povo judeu deve necessariamente morrer. Quanta distância nós não temos aqui de Deus. Quanta distância nós não temos aqui daquilo que Deus requer para o seu povo. É exatamente isso que acontece com aqueles que se entregam à maldade do seu coração, à dureza do seu coração, em não reverter esse lado macabro da sua natureza, pela falta de perdão, pela falta de estender a destra de amizade a alguém que ofendeu. Ele irá se satisfazer com a maldade do seu coração, que necessariamente é odioso à vontade de Deus. Você já parou para pensar que talvez você possa estar exatamente nessa condição? Certamente você já foi ofendido por alguém, seja na sua casa, talvez na sua igreja, e você por alguma razão guardou esse rancor. Mas você se sentiu tão humilhado que não quer abrir mais a disposição.
você não quer falar com a pessoa, você quer virar as costas. E quando você vê alguma coisa ruim acontecendo com a pessoa, talvez você até cante vitória. Está cometendo aquilo também, mas a natureza da pessoa foi bem feito o que aconteceu. Será que não nos satisfazemos com a maldade que acontece? E essa satisfação é exatamente por conta da natureza do nosso coração que está entregue à dureza? Meus irmãos, o nosso coração duro pode nos levar para situações cada vez mais complicadas. E eu queria dar um exemplo aqui para vocês, para que vocês possam se sentir animados a lutar contra essa disposição do seu coração. Eu queria dizer, em último lugar, irmãos, que um decreto de morte estava imperado sobre toda a humanidade. A semelhança do que o povo judeu experimentou ali no Império Persa. Foi decretado que todo homem, toda mulher, jovem e criança, fossem mortos. Sabe por quê? Porque pecaram contra o Deus vivo e verdadeiro. Adão comeu do fruto proibido. Deus havia dado uma ordem para Adão, e Adão desobedeceu à lei de Deus. Se um rei ímpio, um rei com duro coração, se sente disposto a vindicar aqueles que obedecem, que não lhe obedecem, o que dirá do Deus de Israel? O Senhor dos céus e o Senhor da terra, aquele que é santo 3 vezes, e que impureza ele não pode ver na sua frente. Adão pecou, e com ele pecou toda a humanidade. E por conta disso, então, todos devem morrer, e de fato morreram, porque esse era o preço da desobediência. No dia em que você comer, certamente você tem que morrer. E a morte, como nós sabemos, além de física, ela era espiritual. E naquele mesmo instante, a boca do inferno foi aberta. E estava decretado que todos aqueles que desobedecessem deveriam morrer. Então, era para lá que deveria seguir o rumo de toda a humanidade. Todos os homens, criança, velho, jovem e adulto, seriam engolidos pela ira de Deus, lançados no inferno por toda a eternidade. Mas Deus, meus irmãos, a fim de estabelecer a sua glória, a fim de estabelecer a sua hegemonia entre todas as nações e mostrar que o amor é muito maior do que a ofensa, e mostrar que o amor, que a reconciliação é muito melhor do que a falta de perdão, decide perdoar. Entrega o seu único filho para que ele pudesse morrer no lugar desses pecadores. E então, todos os pecadores que se arrependessem dos seus pecados, se voltassem para ele em arrependimento e se dispusessem a viver uma vida de obediência a Deus, seria recebido no seu reino. Seria tratado das suas feridas. As lágrimas seriam enxugadas. Você teria Deus por Pai e Cristo como seu irmão mais velho. E ser a habitação do Espírito de Deus. Tão somente por Deus se motivar a lhe perdoar. Veja se você não se regozija, se você não fica feliz em saber se você é alvo desse perdão. Quantas bênçãos estão prometidas para aqueles que são alvos do perdão de Deus. Quanta vida não flui dessas pessoas. Isso porque Deus decidiu perdoar. Deus trouxe felicidade à humanidade, esperança para nós, e é isso que você vai fazer quando abrir o seu coração também. É isso que você vai estender dentro dos seus lares, dentro das suas casas, harmonia, felicidade, chamar as pessoas para perto e não para a divisão. Perdão é a resposta, meus irmãos, para a dureza do nosso coração. Que nós possamos nos lembrar dessas coisas. Se talvez você veio aqui essa noite e não é um cristão ainda, eu tenho que dizer para você, você tem que entender isso, você não pode sair daqui desapercebido dessa verdade. A ira de Deus pesa sobre a sua cabeça. Se você não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não está aliado a Cristo, não abriu mão da sua vida para viver a vida de Deus, você ainda está sobre a condenação que Adão experimentou. E se você se arrepender hoje mesmo,
se você se entregar a Cristo inteiramente, tenha certeza, Deus não rejeitará a sua oração. Você será filho de Deus, entrará para o seu reino e certamente experimentará coisas maravilhosas, como, por exemplo, ser habitação do seu espírito. Que Deus possa falar ao seu coração, possa tocar na sua alma e certamente você não entregar a dureza do seu coração. Que Deus nos abençoe e aplique as suas palavras em nossas vidas. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, oramos ao Senhor, agradecidos pela tua palavra e pela exortação que veio a nós essa noite. É o Senhor, ó Deus, que deve toda a glória. Ao Senhor deve todo o poder. Por isso peço, ó Deus, que tu possas concretizar a tua vontade. Tu faças conforme te apraz na vida do teu povo. Louvado seja o Senhor por essas verdades tão profundas às nossas almas e tanta instrução o Senhor nos traz por meio delas. A ti seja dada a honra e glória em nome de Jesus. Amém.